Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando. Assuma o comando e cresça com o Thiago de Oliveira. E nesse episódio aqui você vai aprender muito. O que eu aprendi errando e custou caríssimo. E você não precisa cometer os mesmos erros, hein? Vai economizar um montão de tempo e de dinheiro com os erros que eu cometi. Você vai economizar tempo na sua operação, vai poupar gasto desnecessário na sua empresa e definitivamente com a sua experiência e os erros que eu vou deixar aqui, você vai ter uma oportunidade de encurtar a jornada do sucesso, do crescimento na sua empresa. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa live com um amigo empresário, diretor, gerente da sua empresa que precisa escutar mais sobre gestão, liderança e cultura corporativa para melhorar e profissionalizar a sua operação. Não se esqueça disso, hein? E se você se inscrever no canal aqui, todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas às 7 horas da manhã tem vídeo novo no canal. E só que eu peço para você em troca é um like. Diz a lenda que quem deixa um like aí, a empresa vai prosperar mais, a empresa vai crescer e você vai chegar mais rapidamente no tão desejado sucesso com independência financeira. E, gente, vamos lá, vamos começar aqui. Já dei os recados aqui, já meu videomaker já falou, não esquece de falar aí para as pessoas, curtir, compartilhar. Também me disse que aqui embaixo tem um QR Code que você escaneia e vai fazer parte de uma comunidade fechada que libera documentos, PDFs, dicas, sacadas, procedimentos operacionais para ajudar o seu negócio de varejo a crescer de maneira 100% gratuita. Então, me ajuda aí, hein? Entra nessa comunidade e eu prometo que nas próximas semanas você vai começar a receber algo de muito valor para o seu negócio, para a sua empresa. Mas, colocando aí esses recados já em funcionamento, vamos começar com o conteúdo do dia, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e deixa eu contextualizar para vocês aqui o que eu preciso falar. Uma das coisas mais valiosas de uma jornada é literalmente o caminho que você percorre. Uma das coisas mais legais de empreender, além do resultado, óbvio, todo mundo aqui empreende para ter resultado financeiro, todo mundo empreende para ter sucesso na vida, para mudar de nível, para mudar de vida, mudar a própria realidade, mas acreditem ou não, o mais valioso da jornada não é apenas o dinheiro. O dinheiro é a consequência de um bom trabalho. O mais valioso da jornada é a caminhada. É tudo que você aprendeu, que você absorveu, que você errou, que você acertou, os contatos que você fez, as pessoas que você conheceu, as pessoas que você desenvolveu, as pessoas que você empregou. Isso é o mais rico da jornada. E todo empresário que empreende pela segunda vez tende a ter um resultado muito mais rápido. Esse empresário que, porventura, vem abrir um segundo negócio, ou ele, infelizmente, foi infeliz no seu primeiro negócio e veio a falir, quando ele abre o segundo, ele tende a ter mais sucesso do que o primeiro. Você sabia disso? Por conta da jornada. A jornada é algo muito rico. A jornada é algo que transforma. Uma vez que você enxerga, uma vez que você vê, não dá para desver, não dá para desenxergar. Uma vez que você aprende o caminho das pedras, você jamais, jamais vai conseguir viver da forma como você vivia antes de saber os segredos, os truques, as viradas de chave do empreendedor de sucesso. E é sobre isso que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui nesse bate-papo. E aí fica a minha primeira pergunta provocativa. Qual foi o seu erro mais caro? Qual foi o seu erro mais custoso? O que você cometeu aí de violação ou de infração na sua jornada de empreendedor dentro da sua empresa que mais custou? Eu preciso aí que você compartilha comigo, porque o que eu mais vou compartilhar aqui hoje foram os erros que custou bastante grana na nossa operação e que você não precisa cometer os mesmos. E como eu disse no comecinho do episódio, se você somar os aprendizados que eu vou deixar aqui, de erros que me custaram muito, com os seus erros, que provavelmente custou alguma coisa também, e você combinar, você vai ter um sucesso muito grande na sua jornada de empreendedor. Então, não se esqueça isso. Até o final dessa live, você vai embora com 3 dicas. Até o final desse conteúdo, desse bate-papo, desse vídeo, você vai embora com 3 dicas de como evitar os erros, aumentar a sua lucratividade e encurtar a jornada rumo ao topo no sucesso
dentro do universo do empreendedorismo, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Vou contar um erro real na minha vida de CEO da Cross Experience, que me custou bastante, hein? Não foi barato, mas se você não deixou o seu like, deixa o like aí para você não cometer o mesmo erro, hein? Não deixar o like foi um dos erros que eu cometi na minha jornada, então deixa o seu like aí. E, gente, vai ser muito difícil você encontrar pessoas que contam os erros. A internet, ela é lotada de gurus da positividade, do super resultado, da vida glamurosa dos sonhos. Os empresários que veio aí diretamente do mundo da Disney, tudo dá certo, tudo é maravilhoso. E você sabia que alguns deles nem empresários são, nem empresas têm, que literalmente oferecem emprego, leva dignidade para a vida de muita gente e que ajuda as pessoas a manter ali as suas vidas, os seus lares, dar suporte às suas esposas, aos seus esposos. Então, muitos desses gurus da internet que vendem o mundo dos sonhos, nem empresa eles têm. Então, cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos, hein? Fica essa dica. E o primeiro compartilhamento aqui do dia de hoje é um erro que me custou bastante caro e teve um impacto negativo na minha empresa. E esse erro foi lá no comecinho. Quando nós iniciamos, eu tinha chego dos Estados Unidos, fiquei lá por uma dezena, por uma década, um tempão empreendendo, trabalhando para pessoas e me desenvolvendo. Quando cheguei no Brasil, eh, eu fui fazer a configuração da empresa, né? Então nós iniciamos, abrimos um CNPJ, os sócios estavam todos ali presentes e nós começamos a contratar pessoas. E logo no comecinho, nós usamos um modelo que nos Estados Unidos funciona muito bem, que é o modelo qual você tem ali pessoas mais júnior dentro da empresa, os líderes principais da empresa, ou as cabeças pensantes, as pessoas que têm mais experiência, vamos dizer assim, vão conduzindo aquelas pessoas mais jovens dentro de um trabalho mais operacional, e você tende a ter um resultado mais rápido, um faturamento mais rápido e uma economia. Essas pessoas tendem a ter um salário um pouco menor, só que lá eles estavam muito configurados, os americanos, o qual eu trabalhei, em ser executores. E eles tinham uma bagagem mínima decorrente a tudo que investiram, tudo que foram estimulados em seu processo de formação na base, na escola, e eventualmente no high school, que é o colegial norte-americano. Então eles chegavam mais pronto do que os estagiários que eu tinha aqui. Então, essas pessoas que estavam conosco logo no começo do negócio foram muito importantes, eu sou extremamente grata a elas, só que a ausência de conhecimento básico operacional, como por exemplo um pacote Office, consumia muitas horas do nosso dia para uma simples revisão de planilha, para edição de um documento no Word, para um gerenciamento de um Outlook, que é um programa de e-mail que tem a Microsoft, e isso consumiu muito tempo nosso como gestores do negócio, e esse tempo que foi consumido, a gente deixou de estar focado na estratégia do negócio. Então nós trocamos ali uma remuneração um pouco mais alta por um jogador, por um profissional mais qualificado, por uma remuneração mais baixa por uma pessoa menos qualificada. E o resultado disso foi um time muito dependente de nós, líderes do negócio e gestores. E essa dependência, ela consumiu muito do nosso tempo. E o consumo desse tempo, na fase inicial do negócio, não nos permitiu escalonar ainda mais e com velocidade como poderíamos, porque estávamos gastando muita energia investindo no time que naquele momento não tinha as habilidades que nós precisávamos. Esse foi um grande erro que cometemos e que custou o preço do crescimento. Aí eu gostaria que você aí, que tiver coragem, né? Tem que ter coragem. As pessoas só contam as coisas boas. Deixa no comentário aí um erro que você cometeu logo no comecinho da sua empresa, no escalonamento do seu negócio, ali nos primórdios, os primeiros 3 meses, 6 meses, 9 meses, o primeiro ano de vida do seu business. Qual foi os erros mais custosos que você cometeu na configuração, formatação e execução do seu negócio? Deixa um comentário aí. Eu quero muito saber a sua opinião e eu prometo que eu vou ler e eu vou responder para você aí com maior honestidade, sinceridade e com empatia ao seu problema, porque com certeza nós vivemos algo diferente ou o que você está vivendo eu já vivi, ou talvez o que eu ainda não vivi você já viveu e vai ficar um ensinamento para mim também. Um segundo grande erro que nós cometemos aqui foi a ausência de ferramentas adequadas. O que eu quero dizer com isso? Nós iniciamos apenas com um pacote Office aqui na empresa e nós não tínhamos um CRM de gestão
bem apurado para armazenamento de informações dos clientes, o qual nós prestávamos o serviço. Nós não tínhamos processos bastante claros de como fazer, aonde salvar, de que forma consultar esse trabalho realizado. Nós definitivamente não tivemos esse cuidado e nós não tínhamos algo chamado RCF, que é responsabilidade chave da função. A pessoa ela saber literalmente para que ela é paga, qual que é o vínculo que ela tem conosco. Nós pagamos o dinheiro e ela entrega um serviço realizado de uma certa maneira, literalmente a entrega do profissional. Isso também não estava claro. E essas três coisas nos trouxe tantas dores de cabeça, nos trouxe tantos problemas no nosso dia a dia. Vamos começar pelo RCF. O nosso RCF, que é a responsabilidade-chave da função, as pessoas não sabiam o que tinha que fazer, como fazer. Então, cada um vinha com a sua bagagem, cada um vinha com a sua experiência, pedíamos para fazer um certo trabalho, uma certa função, uma certa tarefa, e elas faziam como conseguiam, da forma que estavam acostumados do trabalho anterior. A ausência de um processo claro para isso gerou tanto retrabalho na empresa, tantos problemas de ineficiência no processo de formatação do negócio, que foi doloroso demais para nós aqui do escritório. Assim como a ausência de um CRM, as pessoas, quando chegavam na empresa, alguns não encontravam as planilhas do antecessor, alguns que foram embora, deletou alguns documentos, que a gente depois não conseguiu achar onde estavam esses documentos. Se tivesse um sistema, nós teríamos essas informações escritas, documentadas, catalogadas em um local seguro, e com isso, nós não íamos ter o retrabalho ou pessoas que mudaram algo que já tínhamos feito errado e nesse momento acertamos o processo, e não tinha esse problema das pessoas apagarem informações. Muitas vezes um bom CRM, para deletar uma informação, necessita de uma senha. Essa senha ela vem de um líder da empresa, um gestor num cargo superior a um cargo de executor, e essa pessoa que tiver uma má intenção, ou talvez nem seja uma má intenção, ela queira deletar algo que não cabe a ela, não compete a ela, ela não vai conseguir, porque vai pedir ali uma validação. Então, esse foi um erro que nos custou muito também. A ausência de processos, ausência de protocolos, não ter um CRM robusto e as pessoas não saberem exatamente o que precisavam fazer. Esse foi algo que nos custou demais. Se você parar agora, você, seu sócio, ou o líder da sua empresa, ou as pessoas que estão ali fazendo acontecer junto com você na gestão, e estabelecer que processos você vai adotar, qual protocolo quando as situações chegar, que tipo de CRM, que é um programa de gestão de empresas, você vai usar, e qual que é exatamente a responsabilidade-chave da função de cada colaborador, você vai ter já um sucesso maior que o nosso, porque nós demoramos muito para colocar isso para funcionar. Mais de 3 anos de empresa aí, sem deixar isso do jeito que tem que ser. E para colocar aqui a azeitona no bolo, outro problema que foi a ausência de processos operacionais, nos custou caríssimo, foi protocolos de validação para encontrar ponto. Então, nós tínhamos já um protocolo validado de como encontrar um ponto, nós tínhamos uma proteção segura de uma loja para outra loja. Quando eu digo um ponto comercial, gente. Então, nós estamos hoje no ramo das franquias e em algumas cidades operamos múltiplas franquias e existe um raio de proteção ali da franquia 1 para a franquia 2, da franquia A para a franquia B, que ele não pode ser violado e está previsto em contrato. E já existia esse protocolo, já existia esse processo, já estava documentado, porém, um time jovem, inexperiente, sem a gestão adequada, naquele momento, nos forçou a um erro, da seguinte maneira: o líder que tinha que checar não checou, a pessoa que autorizou não consultou o documento no passo a passo antes de falar sim, pode ser aí, e foi alugado um ponto comercial em um endereço que estava menor do que o raio mínimo permitido em contrato. Nossa, isso trouxe um estresse tão grande para nós aqui. E olha que já tinha processo protocolo, hein? Nós tivemos desgaste com o novo franqueado, desgaste com o franqueado que já estava lá, nos custou
algumas dezenas e milhares de reais aí, custou muita grana para poder a gente reparar este problema, este erro, e foi algo muito ruim que aconteceu na empresa. E nesse momento já tinha processo protocolo, mas as pessoas responsáveis na verificação cometeram um erro grave de não acompanhar o processo de perto, de delegar de forma errônea. A verdade não foi uma delegação, foi uma delargação. E quando você delarga, as coisas podem acontecer de maneira correta ou de maneira errônea. E foi isso que aconteceu e nos custou bastante aqui. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui 3 probleminhas iniciais que custam muito caro numa operação. Então, ausência de processo, ausência de protocolo, ausência de clareza, ou até mesmo quando esses processos e protocolos já nasceram, já existem, você ter pessoas não dispostas a aplicá-los de maneira fidedigna, de maneira correta, sem negociar o que é certo. E isso pode custar também. Então, não só coloque os processos operacionais para funcionar, como certifique-se que a sua liderança aplique com afinco as coisas certas desses processos, porque isso pode custar muito caro para a sua organização. Então, não é apenas sobre fazer, é fazer e fazer de maneira correta, acompanhar de maneira correta e ser fiel, não negociar as coisas certas na sua empresa. E se você acha que até agora alguma coisa que eu disse aqui foi legal, por favor, deixa o seu joinha aí, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem que chegar a mais pessoas, ajudar mais empresários, gerar mais empregos e fazer do nosso Brasil uma melhor economia aí. Então, faz a sua parte aí, escaneia esse QR Code que também está no cantinho da tela, faça parte dessa comunidade que eu me comprometo aqui a continuar entregando conteúdos gratuitos, extremamente relevantes para pequenos e médios negócios, todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7 horas da manhã para você no YouTube. E conteúdos no Spotify, terças e sextas às 5 horas da manhã, para você que prefere nos escutar no caminho do trabalho, dentro do seu carro, talvez aí no seu celular, dentro de um ônibus fretado que você está indo trabalhar, está voltando do trabalho, ou dentro de um transporte público, você que quer mudar de nível. Esse podcast está focado no empresário, mas você que tem vontade de empreender e ainda não empreende, pode ser que seja de grande valia você aprender coisas aqui para começar do jeito certo, começar da forma que precisa. Então, gente, esses foram os 3 primeiros erros operacionais que eu trouxe para você. Agora eu vou falar de erros financeiros. Então, eu já fiz a ponte aqui desse primeiro bloco para o segundo bloco com um erro operacional que doeu no financeiro. Mas como é que você eh, pode também avaliar se o seu financeiro está indo bem ou não? Nós tivemos um podcast riquíssimo aqui, talvez 2 ou 3 podcasts antes desse aqui, com o nosso gerente financeiro aqui, o nosso gestor financeiro, Vitor, que fez um trabalho fantástico em desmistificar a gestão financeira de uma empresa, e ela não deve ser complicada, ela deve ser simples. Então, muitas vezes, a premissa que você tem aí de gestão financeira na sua empresa é: tá positivo ou tá negativo? Tá positivo, ok, tô no caminho certo. Tá negativo, opa, tô indo no caminho errado, ou as coisas não estão tão bem. E essa métrica, ela funciona até o dia 2 da empresa. Jamais você deveria se orientar apenas pelo caixa positivo ou caixa negativo. É importante que você tenha uma conciliação de fluxo de entrada e de saída. Então, tudo que entrou, você sabe a origem, da onde veio? Você vai resolver isso com conciliação. Tudo que saiu tem origem, você sabe quem você pagou, houve emissão de nota fiscal para que você justifique a saída daquele dinheiro. Você, quando sentar com seu sócio para analisar o demonstrativo de resultado da empresa, você vai conseguir com clareza ali saber o que entrou, o que saiu, o que foi impostos no centro de custo. Então, tem um negócio nas finanças chamado centro de custo. O que é o centro de custo? É para onde foi o dinheiro. Então, pagamento de contas, água, luz, telefone, IPVA, se a sua empresa tiver uma frota de carros, seguro predial, seguro do veículo, seguro de vida dos seus estagiários, tudo isso vai num centro de custo. Pagamento de aluguel, centro de custo. O que é o variável? Material de escritório, talvez não compre todo mês.
Produto de limpeza, não compra todo mês. Às vezes você fez uma compra um pouco maior, que dure para 2 meses. Investimento em maquinário, vamos colocar aqui, no nosso caso, computadores, impressora, câmeras de gravação. Essa câmera aqui está sendo gravada agora, custou mais de 50 mil reais aqui, com lente, câmera, microfone, tudo que dá suporte a ela. Então, isso vai no centro de custo de investimento da empresa. Então, as suas finanças, elas estão claras. Se você sentar agora com seu sócio e consultar as finanças do mês passado, ele vai ficar com dúvidas ou ele vai entender literalmente tudo que entrou, tudo que saiu, para onde saiu, para quem saiu e, por último, na última linha do DRE, o quanto sobrou para que vocês possam dividir lucros. O quanto faltou, talvez deu prejuízo esse mês, vai ter que consultar o fundo de reserva. Falando nisso, em fundo de reserva, está aqui outro grande erro que me custou muito, não ter um fundo de reserva. Então nós estávamos crescendo, crescer queima a caixa, você vai gastando dinheiro, vai crescendo ali a empresa, vai reinvestindo em pessoas, vai reinvestindo em matéria-prima ali, caso você tenha um estoque de produtos que você disponibiliza para o seu cliente comprar, você precisa ter um estoque robusto, senão acaba o produto, interrupção de produto custa mais do que dinheiro mobilizado em estoque, então não tem que ter nem muito estoque e nem pouco estoque, se interromper, dá prejuízo. Quanto você investiu, literalmente, em computadores, então tem essa clareza aí no seu negócio, é importante que você entenda todo esse processo para a gestão do seu negócio, para a gestão da sua empresa. É muito, muito, muito importante. Então, você tem que perguntar isso para você mesmo. Vou deixar algumas perguntas retóricas, é aquela que você não precisa responder. O DRE da empresa está claro, demonstrativo de resultado? O centro de custo está funcionando para onde as coisas estão sendo lançadas? O seu sistema operacional que faz o seu DRE ali das finanças, de entrada e de saídas, é robusto para que você siga crescendo? Você está pronto para receber um aporte financeiro, trazer um sócio para injetar uma grana na sua operação e você mostrar qual porcentagem da sua empresa está indo para esse sócio? Quando foi a última vez que você fez um valuation da sua empresa e sabe quanto ela custa? Quanto ela vale no múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 5? Você já fez essa conta aí? Você já teve essa oportunidade? Se você não teve, faça, porque foram coisas que nós não fizemos e em algum momento nós tivemos problema. Então, é super importante que você consiga fazer isso. Suas contratações estão todos contratados corretamente, no regime de trabalho certo, seja ele PJ, como prestador de serviço, que não deve ter o vínculo empregatício. Teve um super conteúdo do nosso advogado, Judemir Xavier, que desmistificou o que é um PJ e o que é um CLT. Os regimes estão claros na sua empresa. E a última parte, para que você aí responda a você mesmo, a sua empresa tem planejamento estratégico? Recentemente eu fiquei surpreso, mais de 90% das empresas, segundo algumas consultorias relatam em suas pesquisas, não têm ou não seguem o plano de crescimento, o planejamento estratégico da empresa. Então imagina, você começa um ano, você termina o ano sem ambições, sem meta, sem planejamento. É assim que está o seu negócio? Porque o meu negócio já foi assim. Em algum momento eu já tive nessa situação e me custou muito dinheiro não saber como as coisas estavam, tanto na parte financeira como nessa parte organizacional de crescimento. Então, são perguntas que dói, que você deve estar se olhando agora no espelho, olha no espelhinho do seu carro e dê uma boa encarada nos seus próprios olhos. Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Eu estou realmente ali fazendo o meu papel de dono? Eu vou continuar me vitimizando? Ai, mas é muito difícil. Ai, mas é muito complicado. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas isso custa. Tudo isso é verdade. Mas já que você resolveu empreender, essas obrigações são necessárias. Você vai precisar confrontá-las, vai precisar fazer o certo, vai precisar realmente aí buscar a profissionalização da sua operação. E eu quero fechar esse bloco aí e você deixar para nós nos comentários. Qual é a sua maior dor? É a estrutura do dia a dia? É a parte financeira um pouco bagunçada? É a ausência de um planejamento estratégico? Coloca para nós no comentário aí. Eu vou ler, eu vou simpatizar e se eu puder contribuir com a solução, considere feito, que eu vou deixar aí. E aí, gente, como é que eu saí dessa loucura toda, né? Então, até agora eu só trouxe notícias apocalípticas que deixam você preocupado. Nossa,
Ele quer me ajudar como empresário ou quer me desmotivar para que eu volte a trabalhar no regime CLT? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer para você a consciência, que você saiba o que precisa ser feito dentro do seu negócio. Mas agora, gente, vem aqui a parte que as coisas se resolveram para mim. No momento que eu me deparei com todos esses problemas que eu compartilhei para vocês, tudo isso eu vivi, gente. Não foi ninguém que me contou, não foi um livro de administração, não foi a faculdade a qual eu frequentei, foi a prática que me bateu e bateu com força. Eu precisei aprender isso no dia a dia. A primeira coisa que você precisa perceber é: talvez você precise de ajuda. Foi o que eu percebi, eu e meu sócio. Depois de 3 anos tentando, acertando bastante, mas errando muito, custando dinheiro da nossa operação, ou gastando com os erros, ou deixando de ganhar, que não deixa de ser um prejuízo também, nós identificamos: estamos precisando de ajuda. Mais uma vez, estamos precisando de ajuda. Você ficar em estado de negação, que não precisa de ajuda, é uma das piores coisas que você pode fazer. Então eu descobri que eu precisava de ajuda. Meu sócio trouxe para nós um curso de formação corporativa, onde aprendemos gestão, liderança, cultura, organização empresarial, governança empresarial, como fazer com que as coisas funcionassem e não fôssemos os funcionários mais bem pagos da empresa e estávamos quase ficando louco. Olha os meus cabelos, caíram todos. Brincadeira, eu já era careca quando começou a empresa. Mas nasceram uns fios brancos na minha barba aqui. Não são muitos, mas nasceram aí, talvez por eu não saber lidar com as situações. Então, se os seus cabelos ainda não caíram, evite com que eles caiam. E se a sua barba ainda não tá branca, segue essas dicas que eu vou dar agora que vai te ajudar. Eu precisei revisar tudo que eu tinha aprendido até ali, esvaziar meu copo, deixar meu copo vazio, jogar toda a água fora do meu copo, e ali eu fui naquele curso encher o meu copo de informações adequadas, buscar conhecimento da fonte, aprender com quem já fez. E esse é o objetivo desse canal. Eu só vou compartilhar com vocês o que eu já fiz. O que eu não fiz, eu não ouso compartilhar, como muitos falsos gurus. Eu só vou entregar aqui o que eu já fiz, casos práticos. Então, eu aprendi que eu precisava organizar minha empresa através de gestão, é a forma que fazemos as coisas. Liderança é os líderes que vão puxar ali o carro e fazer acontecer junto comigo. E a cultura, que é o nosso jeitão de ser e a nossa maneira de atuar. Cada empresa tem a sua e normalmente 70% do resultado de uma empresa é reflexo do dono, seja positivo ou seja negativo, não importa, mas isso é reflexo do dono. E foi isso que eu fui aprender. Junto com isso, eu percebi que eu tinha que me cercar de pessoas boas. Então, já existia uma galera muito capaz na empresa, só que eles ainda não eram reconhecidos como líderes. Eles eram líderes natos, líderes naturais. E na sua empresa também tem. Para agora e pensa: quem na minha empresa hoje não falha comigo? Quem na minha empresa não ganha mais, não foi nomeado como coordenador ou gerente e entrega além da média? Tem gente assim na sua empresa, eu tenho certeza que tem. Porque nós tínhamos. E quem nessa empresa começou com você e acredita em você e está contigo aí, vestindo a camisa e fazendo acontecer, sem nenhum benefício extra financeiro? Essa é a primeira coisa que eu tive que fazer. Identificar os líderes natos da nossa empresa, promovê-los financeiramente, promovê-los no cargo, entregar autonomia, alinhar a expectativa do que gostaríamos que acontecesse, dar ferramentas para isso e acompanhar. Então, formamos uma liderança. Com a formação dessa liderança, nós juntos desenvolvemos a parte cultural, a parte do jeitão da empresa. Se o dono da empresa escreve tudo sozinho, pode funcionar? Pode, mas a probabilidade é menor. Se ele escreve uma parte e o time da liderança que está com ele, que tem esse DNA, tem ali aquele estilo da empresa, contribui também, a chance de dar certo é muito maior. Porque não é você, um embaixador da cultura, colocando ela garganta abaixo para todo mundo. Você tem os primeiros defensores junto com você. Esses defensores vão cascatear e vai chegar em mais pessoas. E vocês vão chegar mais longe. Então, nós conseguimos definir ali a nossa cultura. E por último, nós juntos também definimos a gestão, a análise dos indicadores. Que ferramenta que nós íamos usar para trabalhar no nosso dia a dia? Era um PDCA, Meta Smart, análise SWOT, feedback marca, reunião one-on-one, avaliação de desempenho. Tudo isso foram ferramentas de gestão que nós
adotamos no nosso dia a dia. E junto com elas, nasceram os nossos números, que carinhosamente as pessoas chamam de KPIs, tem um montão de nome. Para nós aqui são indicadores de performance, indicadores de rendimento. São muitos. Não é somente quanto entra e quanto sai. Esse é um básico, mas é o comprometimento das pessoas, o quanto se investe em desenvolvimento de pessoas, é o quanto custa para trazer pessoas interessadas em comprar o seu produto ou serviço e quantas pessoas você precisa impactar para realizar uma venda, a meta anual, fracionada por 12, que vira a meta mensal, fracionada por quinzena, que vira a meta quinzenal, fracionada por semana, que vira a meta semanal, e, consecutivamente, a meta diária, quanto precisa faturar por dia, para que você chegue lá no final de 12 meses, tem aquele númerozão grandão do resultado que você busca. Nós tivemos que metrificar as tarefas que o nosso time realiza. Então, tem os times aqui que a gente chama de squads, que são times de 3, 4, 5 pessoas, e cada uma dessas pessoas produz uma certa quantidade numérica. Tem que se medir. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Quantos eles estão realizando de tarefas no final de uma semana, de segunda a sexta. Quando eles terminam, a gente fecha uma contabilidade ali daquelas métricas e verifica o quanto aquele grupo de 4 pessoas produziu. Sei lá, 50 tarefas cada pessoa, 4 pessoas vezes 50, 200 tarefas para o grupo 1, 250 para o grupo 2, 500 para o grupo 3. Epa! Mesma quantidade de gente? Sim. Por que esse grupo aqui está performando demais? Por que o primeiro está performando só 200 versus 500? Estamos falando de 300 tarefas em menor quantidade de entrega. Vamos entender. Será que o grupo 1 está com muita complexidade na tarefa? Será que o grupo 3 é extremamente eficiente? Vamos descobrir. Mas se você não mede, como é que vai melhorar? Então, essa foi uma outra coisa que a gente descobriu e fez acontecer aqui na nossa jornada. E se eu pudesse voltar atrás, isso é uma coisa assim um pouco injusta de falar, né? Se eu puder voltar no tempo, o que eu faria diferente? Nossa, seria tantas coisas, mas a principal, eu teria admitido mais cedo que eu não sabia fazer as coisas e que eu precisava de ajuda. Eu teria buscado ajuda mais cedo, porque eu ia primeiro admitir que eu não sabia fazer aquilo. Não tem escola para ser CEO. Você não aprende na faculdade. Você tem um monte de curso de gestão aí, você pode sair dali com a teoria completa. Mas a prática ela tem o seu valor, ele é bastante alto nessa equação. Então, eu teria reconhecido mais cedo que eu não sabia, eu teria buscado ajuda especializada mais cedo, foi como nós fizemos, e eu teria adotado essas ferramentas mais cedo. Assim como me cercado de pessoas boas e capazes, de preferência no dia 2 da empresa, se eu pudesse. Porque essas pessoas impulsionaram o crescimento da empresa, ajudaram, e algumas continuam aqui até hoje, desde o seu nascimento, desde a empresa que nasceu, desde o nascimento do nosso negócio, essas pessoas continuam. Algumas outras entraram algumas semanas depois, alguns meses depois, e também continuam. Então, isso ajudou demais. E agora, para a gente finalizar o nosso terceiro e último bloco, eu vou deixar aqui alguns insights para você refletir, para você colocar em movimento e fazer com que tudo isso possa fazer algum sentido para a sua operação. Eu estou aqui falando provavelmente há quase 40 minutos e tem bastante informação valiosa. E se eu deixei pelo menos uma informação relevante, deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, ele me ajuda muito, faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Segue o canal para que você seja notificado todas as segundas às 20 horas e às quintas às 7 horas da manhã. E compartilha com um amigo empresário, compartilha com um amigo gerente, diretor, alguém que faz parte de uma pequena e média empresa e quer desenvolver habilidades de gestão, liderança e cultura aqui no nosso canal, Você no Comando, Assuma o Comando e Cresça. Então, a primeira coisa, o primeiro insight que eu deixaria para você que está querendo arrumar a sua empresa, conheça os seus números. Se você não conhecer os seus números, e eu vou deixar aqui 3 exemplos, é o quanto a sua empresa fatura, o quanto ela precisa para estar de pé, tem a ver com o seu custo fixo, e qual que é a sua margem de lucro. O que que é o lucro? É depois que você pagar os impostos, pagar as suas despesas, pagar os seus colaboradores, o que sobra é lucro. Então você sabe qual que é a margem da sua empresa? Se ela deixa 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, tem muita empresa que não sabe nem qual que é a margem. Então, conheça os números para você sobreviver, os números para que você consiga honrar os seus compromissos e qual que é a margem que sobra
no final, depois que você pagou todas as contas da empresa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é, invista nas pessoas, capacite as pessoas. Se precisa colocar uma grana realmente no desenvolvimento de alguns, coloque, porque pessoas é o bem mais valioso da sua empresa. Se me perguntar hoje, Thiago, o que que mais vale na sua empresa? São as pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu nem vou pensar duas vezes antes de falar. Não é o valuation, não é o prédio, não é o estoque, não é a marca. O mais valioso hoje são pessoas, porque negócios são feitos por pessoas. Então, decida logo quem você vai investir, capacitar, quem você vai mandar embora. A pequena empresa permite isso. Você errar, corrigir rápido, acertar rápido, ajustar ligeiro e depois você continua crescendo. Coisas que empresas muito grandes não conseguem, são burocráticas, são demoradas, são processuais e é tudo muito mais complicado, muito mais engessado. A pequena empresa não. Então, já decida logo quem você vai promover, quem você vai investir, quem que você vai mandar embora e chamar para dentro da sua empresa. Isso é muito importante e muito empresário procrastina isso. Fica arrastando uma pessoa ali por muito, muito tempo. Você finge que paga, a pessoa finge que trabalha e fica essa péssima relação. Então, não viva isso na sua empresa. Assuma o seu papel de dono, faça acontecer, faça a coisa realmente caminhar adiante. E por último, documente todo esse processo. Essa é a terceira e última dica que eu vou deixar para você. Porque quanto mais você documentar, mais fácil vai ficar para duplicar esse processo. Então você deixou com muita clareza qual que é o processo de contratação do RH, qual que é o processo de demissão do RH. Hoje é o seu braço direito do RH conseguiu escrever para você direitinho, juntos, como que é o processo de contratação, de treinamento, de integração para a empresa. Conseguiu documentar também como é o processo de desligamento, quantas advertências precisam, quais são os motivos para desligar, quantas avaliações de desempenho precisam ser negativas para poder desligar uma pessoa da empresa. Tá escrito isso, bonitinho? Parabéns. Nasceu o primeiro processo da sua empresa. E se você, porventura, vier trocar esse membro do RH, imagina, a pessoa se aposenta, a pessoa vai fazer outra coisa, ou a pessoa apenas recebeu uma proposta no outro local, quer seguir, o próximo que chegar assume 100% daquela função sem ficar mudando nada. Se quiser mudar para melhor, pode-se criar um processo para isso na empresa e não sair mudando de maneira aleatória. E isso traz profissionalização para a sua operação. Então, esses três insights aí, com certeza, vão mudar a cara do seu negócio. E eu vou finalizando por aqui de maneira provocativa. Quais desses serão aplicados por você? Desses três insights? E qual deles você vai fazer funcionar primeiro? Uma das coisas que me provocaram no momento que estava estruturando a empresa com meu sócio foi quem você vai mandar embora na segunda-feira. O curso que nós fizemos foi quarta, quinta e sexta. E acreditem, nós chegamos na segunda-feira, mandamos um embora e o outro pediu a conta na terça. E eram os dois que deveriam sair da empresa mesmo. Então, quem que você vai mandar embora na segunda-feira? Qual desses processos que eu falei aqui, de gestão, liderança e cultura, você vai colocar energia primeiro? Me sugeriram que eu colocasse energia no pior, no que estava mais manco, que estava ruim, que estava precisando de ajuste. Foi o que eu fiz. No nosso caso aqui, era sobre a gestão da empresa. Nós mudamos a gestão. E quando eu falo gestão, é olhar no espelho, é ver o que que você está fazendo de certo, o que está fazendo de errado e o que tem que ser mudado. Depois que nós enfrentamos a realidade e assumimos o nosso papel de dono e com certeza ali emplacamos que 70% do resultado, positivo ou negativo, vinha de nós, a empresa mudou. E sabe quando as coisas mudam? Quando nós mudamos. As coisas mudam quando nós mudamos. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu joinha, segue o canal, compartilha. E estou ansioso aqui para ler todos os comentários de você, amigo empresário do pequeno e médio negócio, que precisa passar por uma estruturação como nós passamos. Muitíssimo obrigado, tamo junto e até o próximo episódio.